Bom, vamos fazer uma leitura dos primeiros capítulos do último livro do Vygotsky, que é Imaginação e Criação na Infância. E eu vou comentando esses dois primeiros capítulos, usando inclusive os comentários da edição que é comentada pela Ana Luísa Smolka, que é uma estudiosa do Vygotsky. Acho que é bom a gente utilizar a edição que é traduzida pela Zoia Prestes, porque a Zoia Prestes foi alfabetizada em russo, né? Ela estudou desde a pré-escola até o mestrado em russo, então com certeza tem uma boa tradução, estuda, trabalha com tradução e traduz, a melhor tradutora que a gente pode ter para o Vygotsky, claro, no Brasil. Bom, então, voltando lá nos comentários da Smolka, né? Ela destaca que nesse livro, Vygotsky enfoca e analisa a imaginação como uma formação especificamente humana, intrinsecamente relacionada à atividade criadora do homem, e fala do trabalho pedagógico orientado para a experiência estética. Né? A experiência estética é um fim, né? A criatividade é um fim na nossa vida intelectual. Né? Nesse livro, o Vygotsky estuda os processos psíquicos apoiado no pressuposto da natureza social do desenvolvimento humano, e vão ganhar relevância especial a emoção e a arte. Evidencia-se o papel fundamental da educação e das relações de ensino-aprendizagem, que é uma relação, na apropriação e produção de novas formas de vida e de atividade. Então, o Vygotsky assume, né, que o homem é um agregado de relações sociais e argumenta sobre a importância de se considerar o desenvolvimento ontogenético, isso é, o desenvolvimento do ser, né, de cada indivíduo, né, desde o momento do seu nascimento, né, então o desenvolvimento ontogenético, isto é, o nível individual, articulado à história e à cultura. Daí a sua ênfase na internalização das práticas sociais e a sua afirmação de que as funções mentais superiores são relações sociais internalizadas. Né? A gente já viu isso lá no Lúria, né? que as funções psicológicas superiores são socialmente construídas, são culturalmente construídas, que a gente percebe de acordo com a nossa cultura, com a nossa escolaridade. Né? Então, o desenvolvimento da criança encontra-se relacionado à apropriação da cultura. Essa apropriação implica uma participação ativa da criança na cultura, tornando próprios dela mesma os modos sociais de perceber, de sentir, de falar, de pensar e de se relacionar com os outros. Vygotsky estuda, né, a palavra, né, ele dá ênfase à palavra, ele fala, eu gosto de estudar, para estudar linguagem e pensamento, eu elejo a palavra, porque a palavra é a unidade tanto da fala quanto do pensamento. Tá? Então, para ele, as palavras como meio e modo de comunicação com o outro e como generalização da experiência desempenham um papel central não só no desenvolvimento do pensamento, mas na evolução histórica da consciência como um todo. Né? Ele diz que a palavra consciente é o microcosmo da consciência humana. Bonito isso, né? Profundo, fecundo. Para Smolka, a preocupação de Vygotsky era apontar a fundamental importância do trabalho pedagógico na criação de condições e na abertura de novas formas de participação das crianças na cultura. É preciso inserir essas crianças precisam participar da cultura da qual fazem parte e do melhor da cultura.
né? Da cultura erudita ele vai falar, não é qualquer cultura, da cultura erudita, do que de melhor se produziu na história da humanidade, né? Já que Vygotsky destaca a plasticidade do cérebro, né, e do organismo, que conserva e transforma a experiência vivida e ressalta as funções e as características da atividade criadora para a atividade humana, para a existência humana. Então, assim, a educação sistematizada deve criar condições de participação ativa das crianças na cultura, conhecendo as produções da sua expressão mais elevada. O que de melhor tem na arte deve ser apresentado. As crianças têm que ter acesso às melhores criações da cultura, né? As melhores criações da humanidade. Então, o que seriam, né, essas expressões mais elevadas da cultura, né? Seria, né, no desenvolvimento estético, a consciência crítica, a experiência criadora, né? Não é nada aquilo que já vem pronto, mas aquilo que faz pensar, né? O Nietzsche diz: origens do gosto pelas obras de arte. Entre populações selvagens encontra-se primeiramente a alegria de poder entender o que o outro quer dizer. A arte é isso, né? Poder entender o que o outro quer dizer. E o Nietzsche também fala, mas não é a arte popular aquela que agrada a todo mundo, né? A canção popular aquela que cai no gosto de todo mundo, mas a erudita, a que provoca, a que instiga, a que faz pensar, a que dá tombo. Então, nessa obra, Vygotsky analisa as relações entre imaginação e realidade e mostra como a imaginação se apoia na experiência, como a experiência se apoia na imaginação, como a emoção afeta a imaginação e como a imaginação provoca emoções, né? Argumenta que a imaginação, na qualidade de atividade humana afetada pela cultura, pela linguagem, vai sendo marcada pela forma racional de pensar historicamente elaborada. Então, assim, a gente sabe que as formas de pensar são historicamente elaboradas, né? O racismo, por exemplo, é notadamente um modo de pensar historicamente elaborado, né? É um preconceito historicamente elaborado. Se vocês não viram, vejam, por exemplo, a 13ª emenda, tá? De 2016, um documentário de 2016. Então, procurem comparar essas obras de gosto popular, essa que cai no gosto de todo mundo, né, que todo mundo canta, com as mais elaboradas, com aquelas que não são todas as pessoas que cantam, embora muitas pessoas cantem, né? Então, tá fácil. Tá fácil para vocês fazerem essa avaliação, essa análise. Roberto Carlos, por exemplo, todo mundo canta, mas ele é elaborado, ele é culturalmente elaborado, né? Comparem com Chico Buarque, nem todo mundo canta, mas é culturalmente elaborado, não é? Chico Buarque diz, né, diz muito além do que parece estar dizendo. Você vai analisando a obra dele e vai descobrindo novas mensagens. Então, por exemplo, vamos pensar em duas canções aqui, de Roberto Carlos e de Chico Buarque. O Roberto Carlos fala: tenho tanto para lhe falar, mas em palavras não sei dizer, como é grande meu amor por você. Então, é uma relação eu para você, você para mim, aquela relação romântica, não tem uma leitura social, não tem, né? Já o Chico Buarque tem uma leitura social, política, histórica, cultural, né? Vejam Genil Zeppelin, Meu Guri, até vai passar nessa avenida o samba popular. Escutem essa canção, né? Vejam o que diz essa canção, né?
ela não está louvando o carnaval. Ela está dizendo que é um hospício, né? É um sanatório geral. A ilusão do carnaval, né? Não cai no agrado popular, não está na boca de todo mundo. Né? Bom, também, então, pensar nessas obras de arte, né? Eu ponho na exposição de slides aí, na apresentação em PowerPoint, umas esculturas em gelo de uma brasileira, Nélia Azevedo, que ela expõe criaturas de gelo, hominhos de gelo, né? Milhares de hominhos de gelo em vários lugares do mundo. Né? Eles são feitos da mesma forma, mas eles vão derretendo de forma diferente. É muito interessante, muito provocativa, muito interessante para a gente pensar na subjetividade, inclusive. Então, todos aqueles hominhos de gelo feitos da mesma forma, na mesma temperatura, vão derretendo de maneira diferente. É muito provocativo. Né? Então, para o Vygotsky é obra de arte elaborada, né? Ela possibilita a capacidade crítica e criativa. Para ele, é na trama social, com base no trabalho, nas ideias dos outros, nomeados ou anônimos, que se pode criar e produzir o novo. Né? Ele vai dizer, não se cria do nada. Né? Tudo já está criado. Né? O que eu crio é só a minha leitura que eu faço de tudo que eu já vi. Né? Quando eu escrevo sobre todas as coisas que eu li. Né? Quando o Suassuna, o Ariano Suassuna fala, eu não crio nada, eu não invento nada, eu copio, tudo que eu copio, são histórias que eu escutei por aí, né? Eu copio, eu acho genial o Suassuna falar isso, que o Vygotsky já falava, né? Ninguém cria nada, todo mundo se apropria do que está posto e dá a sua forma, né? A particularidade da criação no âmbito individual, Vygotsky vai dizer, implica sempre um modo de apropriação e participação na cultura e na história. Então, embora a criação seja a minha, né, eu crio uma receita culinária com base em tudo que eu já conheço, em tudo que já foi criado. Eu dou uma leitura minha para aquela receita. Mas assim, eu não parto do nada. Né? Então, quando vocês estão vendo, né, quando eu mostro esse material organizado para essa aula, vocês se apropriam de um conhecimento já cristalizado por mim, que está baseado na experiência, no conhecimento sedimentado de todos os autores que eu li sobre Vygotsky, dos textos de Vygotsky, nos textos que o Vygotsky leu para construir sua teoria, para citar o mínimo, não é? Então, no processo de apropriação da cultura, não só a criança assimila a produção cultural e se enriquece com ela, como a própria cultura reelabora em profundidade a composição natural de sua conduta e dá uma orientação nova ao curso do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento cultural da criança se apresenta assim, em seu caráter dialético. Nesse sentido, o desenvolvimento da criança não é um processo espontâneo, linear e natural, é um trabalho de construção do homem sobre o homem. Aí vamos para o capítulo 1. Eu paro aqui e a gente vai para o capítulo 1, atividade criadora.